Esta é a nossa Cesaline, uma reunião virtual para você. Onde um ou mais estejam reunidos em meu nome, lá estarei. Palavras do Mestre Jesus. Assim, convido a todos para nos concentrarmos nas lições e tratamentos que iremos receber. No primeiro momento, teremos uma lição preparatória, uma lição do Evangelho e suas respectivas explicações. No segundo momento, teremos o passe à distância e não esqueça de colocar um copo de água próximo para a fluidificação. E nesse momento, procure estar confortável em um lugar de sua preferência. Desligue os aparelhos que possam tirar sua atenção. O nosso encontro é momento de tratamento, é oportunidade de crescimento, de mudar o pensamento. O nosso encontro é momento de interação, é reflexão, com a mente em ação, é tratar o coração. Venha, a hora é agora. Tenha sabedoria, amizade e união dentro do coração. É momento de alegria, paz e oração. Venha, a hora é agora. Tenha sabedoria, amizade e união dentro do coração. É um momento de alegria, paz e oração. No nosso encontro, nada é em vão. É um momento de meditação, é o encontro com Jesus. O nosso encontro é libertação, é o passado, presente e futuro, é o momento de união. Venha, a hora é agora. Tenha sabedoria, amizade e união dentro do coração. É um momento de alegria, paz e oração. Venha, a hora é agora. Tenha sabedoria, amizade e união dentro do coração. É um momento de alegria, paz e oração. Boa noite a todos. Vamos elevando os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, e a Jesus, nosso Mestre, agradecendo por mais esse dia, por mais esta oportunidade. E assim dizemos: Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Que assim seja, Senhor Jesus. E com esta prece, iniciamos as atividades na noite de hoje. Leitura preparatória do livro Vigiai e Orai, lição 67, Perdão das Ofensas, de Carlos Bacelli, pelo Espírito Irmão José. Perdão das ofensas.
Há muitas maneiras de pedir perdão. Quem se aproxima de ti, sem coragem de nada dizer, está procurando reconciliação. Não exija dos outros um pedido formal de desculpas. Não tripudies sobre a discreta atitude de humildade de quem reconhece o erro. Para ser esquecida, a ofensa pede que não seja relembrada. Facilita as coisas para quem procura olvidar o passado. Não fiques rememorando as experiências amargas de quem faliu. O perdão genuíno jamais espezinha. Imagina-te escutando referências constantes sobre as tuas quedas. Muda de assunto com um sorriso e perdoa com espontaneidade. Essa lição nos mostra quanto deixamos o nosso ego falar mais alto, exigir um pedido formal de desculpas. Por acaso, não é se achar superior ao outro? Ora, ninguém é perfeito. Quando apontamos os erros dos outros, esquecemos que lá no fundo, de alguma forma, provocamos tal reação. E Deus sabe das nossas mais profundas intenções. Então, não seria mais proveitoso gastar energias melhorando nossos sentimentos? Quem cultiva mágoas, ressentimento, amargura, está preso no seu próprio mundinho e afasta as pessoas do seu convívio. Perdoe sempre e experimente a liberdade do sorriso espontâneo. Seja leve, seja feliz. Que Jesus nos abençoe. Muito obrigada pela oportunidade. Boa noite a todos, espero que Deus abençoe a todos nós, que estejam todos bem e com saúde. Nosso estudo, a nossa reflexão da noite de hoje, vem lá do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 11, Amar ao próximo como a si mesmo, as mensagens das instruções dos Espíritos que tratam do egoísmo. E essa é a mensagem dada por Pascal em Sens no ano de 1862. Se houvesse amor entre os homens, a caridade seria mais bem praticada. Mas, para isso, seria preciso que vos esforçasseis no sentido de libertar os vossos corações dessa couraça, a fim de ficardes mais sensíveis ao sofrimento do próximo. A indiferença mata todos os bons sentimentos. O Cristo atendia a todos. Qualquer um que a ele se dirigisse era sempre atendido. A mulher adúltera ou o criminoso eram igualmente socorridos. Ele nunca temia que sua própria reputação viesse a sofrer com isso. Quando, então, o tomareis como modelo de todas as vossas ações? Se a caridade reinasse na terra, o mal não dominaria. Ele fugiria envergonhado e se esconderia, pois se encontraria deslocado em toda a parte. O mal, então, desapareceria. Ficai bem convencidos disto. Começai dando exemplo vós mesmos, sede caridosos para com todos. Esforçai-vos para não vos preocupar com aqueles que vos desprezam. Deixai a Deus o cuidado de toda a justiça, pois a cada dia em seu reino ele separa o joio do trigo. O egoísmo é o sentimento oposto da caridade. Sem a caridade não haverá paz alguma na sociedade, e digo mais, não haverá segurança. Com o egoísmo e o orgulho, que andam de mãos dadas,
haverá sempre uma corrida favorável ao espertalhão, uma luta de interesses em que são pisoteadas as mais santas afeições, em que nem sequer os laços sagrados da família são respeitados. Essa lição do Evangelho foi escrita, foi psicografada em 1862. Se tivesse sido escrita na noite de ontem ou na manhã de hoje, não poderia ser mais atual. Quando nós olhamos para esses momentos de convulsão na sociedade, obviamente nós vemos muitas ações de caridade, muitas ações de boa vontade das pessoas, mas também observamos como os sentimentos de egoísmo e indiferença com o sofrimento do semelhante ainda encontra bastante guarida dentro da sociedade. Nós vemos pessoas que deveriam ter a função principal de cuidar, de zelar pelo bem-estar dos outros, de tratar os outros com o máximo respeito, com o máximo cuidado, porque essa é a função delas, que obviamente tem se aproveitado das situações para tirar o proveito próprio. Como diz aqui na leitura do Evangelho, muitas das vezes é a corrida favorável ao espertalhão. O espertalhão achando que vai conseguir, de fato, se manter livre, se manter bem provido às custas do sofrimento do semelhante. E, na verdade, isso é só mais pela profunda ignorância dessas pessoas, a gente observa que é só mais um obstáculo, mais um ponto, uma nódoa que eles colocam na própria jornada espiritual, que vai levá-los a um outro processo de resgate, a um outro processo de atraso da sua evolução espiritual. E nós, na nossa caminhada individual, nesse processo de evolução espiritual, por todo o contexto, temos tido uma oportunidade muito grande, primeiro ao nos recolhermos um pouco mais, fazermos um exercício mais profundo de introspecção, um exercício mais intenso de autoconhecimento, de entender quais são os sentimentos que nos motivam, quais são as causas que nos levam a agir de tal modo, mais inclinados às vezes para o egoísmo, às vezes mais inclinados para a indiferença, que é outra forma de egoísmo disfarçada, ou que nos levam para as ações ou para a prática dos sentimentos de maior benevolência e caridade com as pessoas. E é um processo interessante nesse sentido, porque aí a gente consegue entender melhor por que às vezes a nossa vida, a nossa jornada se encontra mais atribulada, menos atribulada, mais favorável, menos favorável. Porque quando a gente observa que ainda há muito do egoísmo governando as nossas ações, governando o modo como nos conduzimos nas nossas vidas, com a visão do primeiro eu, segundo eu, terceiro aquele que está do meu lado, e quarto, aquele que está um pouquinho mais afastado de mim, ainda nós não compreendemos o que é de fato o ensinamento de Jesus, o exemplo de Jesus. Pascal aqui é muito feliz na mensagem falando que Jesus atendia a todos, não importava quem fosse. Ele fazia o bem para todos de modo indistinto. Ele não procurava saber se era parente dele ou não, se era amigo dele ou não, se era uma pessoa importante ou não. Ele tratava a todos com a mesma bondade, tratava a todos com o mesmo interesse.
E muitas das vezes nós selecionamos para quem nós fazemos o bem. Muitas vezes nós selecionamos a quem eu quero ou não atender com uma boa ação. E a pergunta é: Jesus fazia isso? É manifesto que não. E a pergunta é: se nós nos dizemos estudantes, professadores e seguidores da doutrina de Jesus, podemos escolher a quem nós vamos fazer o bem? Podemos ser discricionários no sentido de falar assim: não, esse aqui eu ajudo porque assim, aquele ali eu não vou ajudar muito não, porque, sei lá, acho que ele não vai fazer muito boa coisa com a ajuda que eu der para ele. Não é esse o propósito. Nós temos que lembrar ainda uma outra parte dessa lição do Evangelho, que o Pascal ele fala muito claramente. Eu vou até retomar o texto para não cometer nenhum tipo de engano, onde ele fala que não haverá paz na sociedade sem a caridade, e não haverá segurança. Isso é muito significativo para nós, porque quando nós olhamos para o nosso modelo de construção da sociedade, que começa a se refletir no modelo de construção dos nossos lares, ele é todo um modelo de exclusão, ele é todo um modelo de afastamento. Eu empurro, construo um muro para impedir que as pessoas cheguem até a minha casa. Nós fazemos a cidade ganhar uma conformação de tal modo que nós empurramos para a borda, empurramos para a periferia, para as regiões menos favorecidas, menos desenvolvidas, aqueles em que o corpo da sociedade julga que são inferiores, entre aspas. E, obviamente, essas pessoas todas, quando se sentem excluídas, qual é o sentimento que as anima? O da própria sobrevivência, o da própria preservação. Então, o que é que eles vão fazer? Muitos vão sucumbir às tendências mais violentas e vão se tornar criminosos. Vão tomar pela força aquilo que a sociedade não consegue prover como exercício de caridade. Então, de fato, Pascal está cobertíssimo de razão quando ele fala que enquanto o egoísmo dominar no seio da sociedade, no seio das ações de nós indivíduos, dos governantes, das estruturas que coordenam, que comandam os organismos sociais, nós vamos viver ainda assim, sob a ameaça da violência, sob a ameaça da indiferença e da miséria. Porque muita da miséria que existe no mundo hoje é reflexo ainda do egoísmo de alguns indivíduos e de muitos grupos. Então a gente precisa, de fato, compreender que enquanto não nos esforçarmos genuinamente para que o egoísmo saia dos locais que ocupam nos nossos corações e nos nossos pensamentos, vai ser muito difícil a gente conseguir suplantar de forma natural e de forma produtiva todo esse estado de coisas que nós vemos hoje. Nós observamos de forma atualíssima a manifestação do egoísmo quando um presidente de um país, que é uma rota de tráfego, de passagem de suprimentos médicos para outras nações, confisca os equipamentos que são destinados, que foram comprados para ajudar a população de determinado país, confisca assim: não, como está em falta no mercado, esses equipamentos estão confiscados e vão ficar aqui comigo. Ou quando outro que produz se nega a efetivamente entregar ou produzir mais para poder atender a todos e privilegia entregar os produtos para aqueles que estão fazendo um pagamento maior do que o valor normal do produto no mercado e salva ou direciona para um determinado grupo em detrimento a outro, o móvel de tudo isso é o egoísmo. E uma das características
que o egoísmo se manifesta de forma até velada no meio da sociedade é quando há uma ambição desmedida, uma ganância desmedida, porque é ali o que o sujeito quer trazer para ele o máximo lucro possível, o máximo retorno possível, e não importando o preço que isso está sendo cobrado, não importando a consequência dessa ação. Porque muitas vezes quando um presidente de um país faz ou o confisco dos equipamentos, ou impede ou restringe a produção de determinados itens para poder atender um interesse específico, ele está condenando de fato alguns milhares ou milhões ao sofrimento e eventualmente à morte. Então isso é uma coisa muito séria. E nós aqui no nosso exercício de todo santo dia, das nossas convivências, temos que observar o que é que nós podemos fazer no sentido de combater isso de forma mais enérgica, de forma mais decidida, de forma mais sistemática, a manifestação do egoísmo nas nossas vidas. Obviamente ninguém tem uma resposta pronta e definida para isso. Mas o caminho, o exemplo já foi dado. Cabe a cada um a escolha consciente do que fazer com isso. E, obviamente, recolher as consequências das decisões que se tomam. Espero que, de verdade, todos nós que estamos envolvidos com a doutrina espírita, que estamos envolvidos com os trabalhos assistenciais, consigamos compreender e exercitar de verdade o que é o sentimento de caridade e o que é o combate ao egoísmo, para que de fato nós possamos, através de movimentos pequenos, através das nossas ações, iniciar o processo de transformação da sociedade. Primeiro no entorno onde nós estamos e depois, quem sabe isso não se alastra mais para o nosso bairro, para a nossa cidade, para o nosso estado, para o nosso país, para que de fato nós consigamos pacificar a sociedade e trazer um pouco mais de amor na convivência entre todos nós. Que Deus possa nos abençoar, não só hoje como sempre, e que Jesus ilumine os nossos esforços e os nossos corações na caminhada do progresso. Muito obrigado. Agora, nesse instante, vamos nos preparar para o nosso passe à distância. Vamos fechando nossos olhos, elevando nossos pensamentos até Deus, Jesus e a espiritualidade maior. Também pedimos o concurso de nosso anjo da guarda. Que a espiritualidade maior possa fluidificar nossa água com os remédios necessários ao nosso melhoramento físico, mental e espiritual, de acordo com o nosso merecimento. Seja qual for a situação de tua vida, não perca as esperanças. Que o Senhor está vendo e tudo sabe, e te ajudará a escolher os melhores caminhos para o restabelecimento. Nunca blasfemes contra a natureza, pois as situações mudam de hora para hora. E quem confia sempre sai vitorioso, sentindo a glória palpitar, como sendo bem-estar na consciência. Se estás doente, ou alguém que conheças está enfermo, pede a Jesus com fé que o melhor será feito.
de acordo com a necessidade e permissão de Deus. Quando pensamos em Deus, sentimos todo o bem que possa ser feito por nós. Sê amigo de todos em tua casa. Ouve quem queira falar, analisando o que cada um diz. E responde como se fosse Jesus respondendo, tendo a paciência de ouvir e responder. A paz em teu lar é a conquista dos teus esforços somados todos os dias. Quem não tem tempo para as boas conversações em família, nunca encontra o que busca: a felicidade. E agora vamos fazer o Pai Nosso para finalizar o nosso passe, pedindo não só a nós, mas que todos que aqui estão em nosso lar, encarnados e desencarnados, possam receber essas bênçãos da espiritualidade maior. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje e sempre. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em erros e tentações, mas livra-nos, Senhor, da prática de todo o mal, e que assim seja. Obrigado, meus irmãos, por mais esta oportunidade. Fiquem com Deus.